Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Vamos então, dar o início, entender um pouquinho aí sobre a inclusão em geral, né? Então eu peço à igreja para poder vos assentar, falar um pouquinho de mim, né? Um pouco da minha história para introduzir o porquê que eu gosto tanto, né, de trabalhar com a inclusão, com a educação especial, com a saúde mental, né, e tudo mais. E eu acho que eu trouxe o calor de Cuiabá para cá, né? Estou vendo. Então, ele está me acompanhando. Todo mundo disse, nossa, lá é um clima tão bom. Aí cheguei aqui, o Cuiabá está me acompanhando. Veio junto, né? Mas então, como o pastor disse, meu pai, ele é libanês, minha mãe também, lá do Líbano, né? 2 grandes servos do Senhor que Deus trouxe para cá, e uma grande obra. Nós não éramos cristãos, né? Não conhecíamos a palavra, apenas cristãos católicos e tudo mais. Mas nessas idas e vindas do Brasil para o Líbano para o Brasil, eu aprendi a falar o árabe, né? Fiquei mais no árabe. E aí eu sempre fui muito alta, né? Assim como os irmãos estão vendo. E na escola, as professoras sempre me olhavam, falavam assim, vai para trás, né? Fica lá atrás, você está atrapalhando, é grande, atrapalha. E aí também eu falava tudo enrolado, pedia para ir no banheiro, a professora não me entendia, aí ela amarrou um cordão bem grande no meu pescoço, escrito banheiro e água. Então eu chegava, né, e fazia uma plaquinha assim, ó. Aí ela só fazia assim. Aí mostrava outra plaquinha, aí ela... Enfim, e aí eu fui falando muito pouco, muita dificuldade na aprendizagem, muita dificuldade em aprender, em desenvolver os estudos, sempre aula de reforço, né? Aula particular e tudo que era possível para mim aprender. Mas cresci e entendi como eu aprendo. Então isso é importante, a gente entender como nós aprendemos, né? Cada um de vocês aprende de forma diferente. Muitos são auditivos, aprende ouvindo. Muitos são visuais, precisam ver, né, para aprender. Outros são auditivos e visuais, outros são mais escrevendo, né? Eu aprendo muito escrevendo. Então depende de cada um. E aí eu entendi sobre a questão da aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, porque até então sempre era, você tirou nota ruim, você não era inteligente, né? Você tirou um 4, 5, você não era inteligente. Então era essa a dificuldade. E é muito importante entender como que a pessoa aprende, compreender o porquê da dificuldade. E eu fiz a pedagogia, fui professora há muitos anos, ainda sou, e comecei a perceber as dificuldades de aprendizagem com as crianças. E aí fui estudando, fiz a psicopedagogia, que trabalha dificuldades de aprendizagem. Não foi suficiente, né? Fiz a neuroeducação para entender o cérebro, como é que funciona, para poder aprender, ensinar. E teve um dia que eu estava trabalhando para o estado lá, né, de Mato Grosso, a gente trabalhava no Caciés, e a gente começou a ler um pouquinho sobre o autismo. Poucas referências, poucos livros tinham ainda. E eu abracei aquele livro e apertei assim, falei assim, eu quero saber tudo sobre isso aqui. Sabe, foi algo assim muito forte de Deus, né? E entendi que eu precisava fazer o curso de psicologia para poder entender mais ainda. Fiz outra graduação e me especializei em neuropsicologia. Lá em Cuiabá eu trabalho fazendo avaliações para verificar se a pessoa tem uma dificuldade de aprendizagem, um déficit de atenção, né? Ou um transtorno, um distúrbio. Eu faço os testes e a gente escreve um relatório, chamamos de laudo, e enviamos para o médico fechar esse laudo, né? Esse é o meu dia a dia. E a gente vê que tem uma grande preocupação nas escolas, né? Hoje, até o cinema já tem sessão especial para as pessoas que têm o aspecto do autismo, transtorno do espectro do autismo. E a gente sabe que o lugar, né, mais importante também tem que estar pronto para receber, né, todas as pessoas com necessidades especiais, seja quais forem.
A igreja precisa estar pronta para entender e receber e evangelizar, né? Eu até mandei um vídeo, acho que não veio, né? Não tem, a gente passa amanhã, não tem importância. Um vídeo, tá aqui? O senhor quer colocar? Bem rapidinho, olha, onde nós precisamos chegar. Eu vou ficar bem pertinho aqui, né? Aonde a igreja precisa chegar. Não é a reta final, mas é necessário. Essa semana esse vídeo rodou e eu achei importante, né? Sabia que estava vindo para cá o batismo de uma pessoa, né? De um jovem com transtorno do espectro do autismo. Ele desce com muito cuidado, né? Ele está com o fone abafador. A gente vai falar sobre isso também. A equipe preparada, né? E assim, amém. A igreja recebendo, cuidando, batizando, né? Ensinando, em nome de Jesus, até chegar aquilo que o Senhor Deus quer de nós. Esse é o trabalho de todos nós, mas para isso precisamos conhecer, entender, né? Quais são as características e tudo mais. Eu preciso, a igreja sabe da necessidade de todos conhecerem, entenderem, até quem está lá na frente, a recepção. Então toda a igreja precisa estar preparada para pessoas com transtorno do espectro do autismo, que não são só crianças, adultos. Hoje nós temos um número muito grande de adultos que estão recebendo informações e estão buscando ajuda e estão fechando o diagnóstico e tendo uma qualidade de vida em tudo, em todas as áreas, espiritual, né? Na profissão, no estudo. Muitas vezes eles perguntam, mas por que a gente não viu isso antes? Por que esse número de crianças e adultos dentro do transtorno do espectro do autismo está crescendo muito? Porque nós não tínhamos tantas informações. Às vezes essa pessoa passava por uma pessoa sistemática, por uma pessoa rígida, por uma pessoa que gosta de ficar sozinha, e passava por isso. Vamos conversar, porque aquele irmão, ele é sistemático, ele gosta de ficar sozinho, e passava por isso. Hoje nós temos muitas informações, a igreja está trazendo essas informações, vocês vão passar, vão multiplicando essas informações, e cada vez mais pessoas vão entender, não só elas, como outras também que estão aí, né, dentro do espectro. Vamos falar, coloquei para vocês, ora, vós sois o corpo de Cristo. Cada pessoa entre vós, individualmente, é um membro deste corpo. Todos somos um membro deste corpo. Então nós temos responsabilidade com todos. Responsabilidade de alimentar, de fortalecer, de cuidar, de evangelizar e tudo mais. Eu acho que você vai passando. Eu vou me perdendo na fala. Senão vai ficar desconexo. Pode ser? Bom, obrigada. A inclusão é um desafio grande para nós, a igreja, né? Precisamos entender como estamos aqui e também colocar em prática. Muitas vezes, olha, eu já sei, já entendi, como é que eu vou colocar isso em prática? Como é que eu vou ensinar a palavra de Deus para uma pessoa que existe a possibilidade de ter uma limitação, uma deficiência intelectual? Né? Então eu vou trazer aqui as estratégias, vamos falar sobre o autismo nas crianças, vamos falar sobre didáticas de ensino da palavra e também vamos falar sobre o autismo em adultos, tá? Serão aí dias importantes e que a igreja vai entrar nesse desafio, está entrando e vai vencer. Então nós temos essa oportunidade de todos aprenderem e cultuar ao Senhor. Então a pessoa dentro do espectro do autismo não pode vir na igreja apenas passar hora e ir embora. Ela tem que compreender que ela está vindo para cultuar, aprender e adorar ao Senhor. E nós temos esse papel de fazer isso. Temos aí, né, na história
da educação especial, na história de crianças especiais, histórias fortes, tristes, né? Nós tínhamos aí épocas em que as pessoas elas eram apenas despejadas em certos lugares e eram deixadas ali, né? Sem ter nada de essencial para elas, sem ter uma rotina, uma educação, apenas eram deixadas. Em outros lugares do mundo, elas eram deixadas em montanhas, né? Eram jogadas em lugares altos, porque essas crianças podiam trazer algum comprometimento. Nas tribos indígenas, eles desfaziam dessas crianças, porque podia trazer comprometimento nas plantações, nas chuvas. E nós sabemos que também já vimos e ouvimos algumas pessoas solicitar hora, né, que isso é do mal, isso é maligno, vamos colocar as mãos, vamos impor, né? Então, hoje nós sabemos que existe sim esse lado espiritual, mas as pessoas com transtornos ou com, né, dificuldades, limitações, isso não quer dizer que ela tenha um mal, né, que ela seja endemoniada, tá? Ela apenas tem uma forma diferente de aprender, de compreender. Então hoje a igreja sabe disso, né? Então nós temos aí grandes mudanças. As pessoas com deficiência, elas representam hoje um grande número da população mundial, mas apesar de ter um número muito grande, ainda elas continuam sendo, até então, marginalizados, vulneráveis e excluídos. Em 2018, uma pesquisa nacional e um levantamento do Instituto Público Brasileiro e Estatístico, IBGE, ele colocou que nós temos 17,3 milhões de brasileiros acima de 2 anos, tá, com algum tipo de deficiência. Isso é porque nós sabemos. Muitas pessoas não sabem, não têm seu diagnóstico, não têm o papel laudado, né? E isso até onde nós sabemos. Na faixa acima de 60 anos, a proporção é de 1 a cada 4 pessoas. É muito grande. E hoje, nós entendemos que a deficiência não é uma condição apenas individual, mas é um problema social. E se é social, também é um problema da igreja, né? Do corpo de Cristo. Então nós precisamos, né, através de ação, ajudar a entender e a compreender e a incluir verdadeiramente, exercer o direito de todos os cidadãos, tá? Aí nós temos aí a expressão que foi utilizada, que é utilizada hoje, consagrada em 2006 pela Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência das Organizações Unidas, a ONU, com o nome de Pessoas com Deficiência e a abreviatura PCD, tá? Que transmite a ideia de deficiência íntegra o corpo de alguém, e que antes de tudo ela é uma pessoa humana criada por Deus, né? Deus tem toda essa criação e Ele sabe de todas as coisas. E aqui nós temos um número que é realmente preocupante. Um autismo, casos de autismo em alta, né, conhecida como epidemia de necessidades. Até então, 1 em cada 36 crianças é autista. Então, é muito grande esse número. Cada 36 crianças, 1 é autista. Então, é uma igreja grande, é uma igreja que tem muitas crianças. Com certeza tem, né? Nós temos a demanda de preparar aí professores, preparar irmãos e até mesmo, né, um ministério para isso. E vem desenvolvendo muito mais. A gente coloca que, mais uma vez, a gente não tem, muitos ainda não têm laudo, tá? Por dificuldade de ir e buscar os profissionais. Muitas vezes isso não é rápido, né? Precisa um levantamento de profissionais como fono, como psicóloga, tá? Terapeuta ocupacional,
pediatra, neurologista, psiquiatra. Então é uma equipe muito grande. E muitas pessoas, na hora de pensar, falam, eu vou procurar todos esses profissionais, não tem condições financeiras, né? Até onde, né, o órgão público está ajudando, mas esse número, eu que trabalho todos os dias, né, com a avaliação, eu sei que esse número está até maior, né? O número de casos são grandes mesmo até então. Nós temos aí o número de autistas, 70 milhões no mundo, tá? E nós temos 2 milhões de autistas até então no Brasil. Meninos, nós temos um número maior até então. Eu acredito que em meninas o número também é grande, mas o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo em meninas e em mulheres é um pouquinho mais difícil, né? Elas disfarçam, elas até socializam, as meninas, mas o comportamento mais definido nelas, que é mais sistemático, é a rigidez, é a falta de flexibilidade. Então, às vezes as meninas chegam, né, para o profissional, cumprimenta, abraça, beija, são carinhosas, e aí esses profissionais podem se confundir, porque podem pensar que o autista ele não socializa, e não é bem assim, né? O autista ele é carinhoso, ele é afetivo, ele pode demorar para socializar, mas ele socializa, né? E aí tem muitos mitos que a gente vai quebrar, né? Como o da mãe geladeira. Existe aí um mito que a mãe que rejeita o filho, a mãe rejeitou o filho na gravidez, ou quando ele nasceu, a mãe que teve uma depressão pós-parto, né? Esse filho pode nascer aí com transtorno do espectro do autismo. Não é real, esse mito não existe. Existe também das vacinas, né? Também não é real. O que está acontecendo, um número muito grande, é que nós temos informações, temos mais diagnósticos e mais conhecimentos. Então esse número realmente vem aumentando aí nesses últimos anos. A prevalência do autismo dos Estados Unidos, para vocês terem ideias, eu coloquei os anos ali, tá pequenininho, mas a primeira barrinha está falando de um ano, o diagnóstico de autismo de um ano, tá? No ano de 2004, vocês estão vendo que é uma barra pequena. 2006 continua, 2008 ela aumentou. Aí nós temos 2010 e 2023. Olha o número, né? Até então dos dados estatísticos do diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, né? Muito grande. Esses dados reforçam aí a importância de uma maior atenção até então para essa demanda que vem crescendo. Coloquei para vocês aí que infelizmente ainda nós achamos pessoas que demonizam a deficiência, o autismo, como se fosse pecado, como se fosse erro, né? Como se fosse algo ruim. E isso não é, nós já entendemos que não é. Ter um ministério até então preparado é essencial, é fundamental, é amor, é cristianismo. É o que Jesus mandou a gente realmente fazer, é amar, né? Então, sem isso, né, não é possível realizar até então o trabalho na igreja. O que seria importante, Giane? Então, desde as pessoas que estão lá fora, né, elas entenderem que saber receber, né, estar preparados para isso. Eles e toda a equipe precisa conhecer quem são seus irmãos e quem são essas pessoas que estão frequentando a igreja. Aí a minha sugestão e orientação é um cadastro, né? Um bom cadastro. Esse cadastro eu acredito que pode ser feito, né, por uma assistente social. Esse cadastro pode ser feito por uma psicóloga, tá? Aonde vai identificar, vai, né, colocar toda a identificação. Esse irmão está chegando para a igreja, ele é adulto, ele tem o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Que nível? Nós temos 3 níveis, nível 1, 2, 3, né? Eu vou detalhar mais para vocês sobre os níveis, mas o nível 1
é o nível de suporte 1, a necessidade de atendimento 1. Nós chamamos de um nível leve, mas esse nome aí, leve, está, né, sendo discutido porque pensam, é leve, não precisa de cuidados. É leve, não precisa de um atendimento especializado. E não é bem assim. Precisa de tratamento, né? Precisa do atendimento especializado e de todo o cuidado possível. Nós temos o 2, tá? O 1, vou voltar um pouquinho. A criança, o adulto, ele verbaliza, ele conversa, ele socializa, né? Quando ele está na zona de conforto. A igreja precisa ser uma zona de conforto para esse indivíduo, essa criança, né? Com o tempo, né, os pais vindo ou ela vindo para a igreja constantemente, a igreja passa a ser uma zona de conforto. E aí às vezes fica até difícil o diagnóstico, né? A gente pergunta para os pais: a criança vai para a igreja? Vai. Ela se sente tão bem lá, ela nunca demonstrou algum comportamento diferente. E na salinha de crianças? Nunca demonstrou um comportamento diferente, porque está na zona de conforto, está onde ela convive todo dia. Então ali para ela já é natural. Os primeiros dias pode ser difícil, né? Os primeiros meses, mas depois ela vai se adaptando, ela vai conhecendo as pessoas, e aí ela vai interagindo melhor e nem vai mais ter dificuldade. Por isso, para os pais das crianças com transtorno do espectro do autismo, não desistam de trazer para a igreja. É difícil, eu sei, porque eu sou mãe, né? E eu sei como é difícil, mas não desistam. Levem à igreja, tá? Porque essa criança vai acostumar e a igreja vai ser uma zona de conforto, um lugar de tranquilidade para ela, tá bom? Então, um cadastro onde vai ter os níveis, eu estava falando, né, do 1, o 2, essa criança pode ter uma deficiência intelectual. O que é deficiência intelectual? Nós realizamos um teste de inteligência, chamamos de QI, grau de inteligência. Esse grau de inteligência, na criança com nível 2, pode estar variando entre um QI de 60. Jane, qual que é o QI normal? 90 a 110, normalidade, aquela faixa, sabe quando nós fazemos exames? Então, o normal é de 90 a 110. Essa criança com nível 2 pode estar com QI de 60, né? Ela pode estar com QI de 70, ou em algumas habilidades cognitivas, ela não desenvolveu muito bem, né? Vocês já perceberam, e eu já ouvi muito essa fala: nossa, como a criança autista é inteligente, né? É inteligente, tem um raciocínio muito bom. E é verdade, em algumas habilidades intelectuais, ela vê de forma diferente, principalmente no raciocínio lógico. E algumas habilidades intelectuais, como a linguagem, como escrever, interpretar textos, elas podem ter um pouco mais de dificuldade, tá? Mas isso é de uma criança para outra. A gente não consegue ter né, todas as crianças são assim dentro do espectro. Não dá. Cada uma tem sua característica, e por isso que tem que ser realizado um diagnóstico bem feito, vamos pensar assim, porque cada um tem suas características, elas não são iguais. Umas têm habilidades em matemática, física, outras têm habilidades com artesanato, com a manual. Vocês precisam ver, a coisa mais linda e perfeita, os desenhos que eles fazem, né? As artes, trabalhar com massinhas, com gesso. Outras têm habilidades, como eu já disse, no raciocínio lógico, a memória, tá? Uma memória operacional muito boa, e aí vai de cada um para cada um. Porém, em algumas áreas, o QI dessa criança, uma área cognitiva, tá? Pode estar afetado e ter um QI baixo. Aí nós classificamos com nível 2 também, por conta da fala, da socialização, da interação social, né? E o nível 3, que é o nível, né, que já tem mais comprometimento, essa criança pode não verbalizar,
pode ter mutismo seletivo. O que é mutismo seletivo? Ela seleciona com quem vai falar e quando vai falar. Então ela passa por tempo sem falar. De repente ela fala só com uma pessoa. A mãe chega e fala: Chione, mas lá em casa ela fala muito. E comigo, eu tento de tudo lá na minha sala, não falo. Né? E a mãe fica assim: ó, eu vou gravar para você. E a hora que grava, a criança também não fala. Então ela seleciona bem, ela não fala. Ela pode ter esse mutismo seletivo. O adulto também pode ter esse mutismo seletivo. O QI baixo, o transtorno da linguagem, tá? Entre outros transtornos. Algumas crianças dentro do espectro do autismo podem desenvolver aí até os 9, 10 anos a epilepsia, né? E prejudicar um pouco mais a questão intelectual, ter uma deficiência intelectual um pouco maior. Tá? Então nós temos esses 3 níveis. Então quando a pessoa vai fazer um cadastro, ela já conhece, ela olha e fala assim: que nível que é de suporte, né? Qual é o nível laudado? E aí anota na ficha, né? Anota. Quando vocês receberem essa criança, esse adulto, reúnam a equipe, né? Que vocês aí têm e falem sobre as características. Essa pessoa está vindo para cá, ele gosta de conversar. Tem alguns autistas que gostam de conversar bastante, né? Mas são falas assim intensas, e falas muitas vezes através de perguntas, né? Afirmações através de perguntas. E aí vai conhecer as características e passar para a igreja. Ele é assim, assim. Não gosta que quando chega alguém cumprimenta. É aquele autista que gosta de chegar e ficar no cantinho, não quer ser cumprimentado, não quer ser levado né, para frente, para orar ou algo assim. Então é bastante diferente, nós precisamos respeitar, né? Então assim, como eu também trabalho com adultos, eu vejo muitos adultos entristecidos, muitas vezes com barulho, e aí a igreja já consegue discernir e informar do abafador, né? Olha, tem um abafador, ele é muito bom, você pode usar, né? Vai ajudar a minimizar o som. Tem autistas que têm sensibilidade visual. A gente fala sensibilidade sensorial, tá? A visual, luz muito forte. E aí ele pode vir com óculos de sol. E às vezes, se a gente vê alguém sentado no canto com óculos de sol e de cabeça baixa, nós vamos pensar muitas coisas, né? Nossa, aquele irmão só vem de óculos de sol, de cabeça baixa e de boné. Pode vir, porque quer se esconder, né? Então, hoje a gente já tem uma noção. Olha, o que pode ser? Pode ser uma pessoa dentro do aspecto do autismo, quer vir, ouvir a palavra de Deus, se alimentar, né? Mas ele tem a questão sensorial, tá? Então, o óculos é importante, tá? Tem questões sensoriais de toque. Aí tem na hora do culto, abraça o teu irmão, dê um abraço no teu irmão, né? E aí é uma hora difícil, porque eles não gostam de toque, né? Então, todos são detalhes, vocês estão vendo? São bastante detalhes e que pode fazer essa diferença, né? Da gente entender, respeitar e vocês podem ter certeza que aos poucos essa pessoa vai se sentir incluída, vai se sentir muito mais à vontade e vai querer vir, estar para aprender a palavra de Deus e conhecer, né? Então não esqueçam que é muito importante esse cadastro, né? Sobre essa pessoa até então. Pode ser uma pessoa com transtorno de déficit de atenção, né? O que é isso? Tenho dificuldade de prestar atenção. Pode ser uma criança, né, que vocês vão perceber que ela fica se movimentando muito. E o que mais os pais sofrem, eu vou dizer algo assim muito importante, é deles entenderem, ou alguém chegar para eles e falar assim: irmã, você precisa dar limite para o seu filho. Isso é falta de limite, né? Porque eles não entendem que em alguns momentos essas crianças não estão fazendo birra, elas estão em crise emocional, devido à dificuldade de flexibilidade cognitiva, de ser flexível, sabe?
O que é que acontece? Eu quero sentar ali, mas ali já tem um irmão, não vou sentar. E aí muitas vezes fica andando, tenso, ansioso, ou pode chorar, pode fazer uma birra muito grande, né? E a mãe ficar preocupada, tensa, porque ela queria sentar ali, mas ali já tem um irmão. E aí alguém de fora que ouve isso, fala, nossa, mãe, você precisa dar limite, né? E não é. Há uma diferença entre a birra, né? Há uma diferença entre uma criança que não está respeitando os pais, entre uma crise, né? Então, nessa hora, ou vocês ajudam, né? Até então, às vezes é deixar a mãe mesmo, ela vai sair um pouquinho, andar lá fora, e aí quando ela sair, voltar, não se preocupem, porque ela está tentando acalmar a criança precisa sair do lugar em que está sendo causada a crise, mudar o foco da crise, e ela precisa sair um pouquinho, né? E os irmãos lá fora, que estão na recepção, entender que ela precisa sair, voltar, para poder acalmar essa criança, né? Então não é muitas vezes falta de limite, é realmente uma crise nervosa, pode ser por coisa simples, ou pode ser por algo que essa criança está achando muito difícil, e às vezes ela vai ficar andando na igreja, ela vai ficar se movimentando, né? Por isso que é importante nós conhecermos quem é os nossos irmãos, e o que eles precisam. Eu estava falando do TDAH, né? TDAH, essa criança pode ter, a gente chama de transtorno de déficit de atenção. Ela pode ser hiperativa, né? Hiperativa. E ela se movimenta muito. Então, na sala de aula, na escola dominical, é muito importante também conhecer a professora, conhecer esse público, porque é a hora que ela vai trabalhar um pouco mais com essa criança, dar mais atividades, né? Ter sempre uma carta na manga. Olha, eu trouxe uma massinha, você já terminou as atividades? Eu trouxe uma massinha para você, você me ajuda aqui? Você ajuda a entregar os trabalhinhos para os colegas? Então essa criança precisa estar sempre ativa, né? E também prender um pouquinho a atenção dessa criança. O visual ajuda muito, né? Trazer algumas imagens, trabalhar o visual com essa criança, tá? Não ficar chamando o tempo todo o nome dessa criança. Joãozinho, senta, Joãozinho. Isso cansa a criança, cansa o professor, e não é por aí que vai resolver. Então alguns combinadinhos, né? Um toque assim, vem me ajudar aqui, tira essa criança desse ambiente agitado, dando uma outra proposta, né? E ela vai se envolvendo com a outra proposta, né? Então é muito importante entender até então, né, quais são aí as dificuldades, tanto do transtorno do espectro do autista, como do transtorno de déficit de atenção. Nós temos 3 processos atencionais, muito importante. Nós temos um processo de atenção seletiva. O que é a atenção seletiva? É de vocês selecionarem o que vocês vão prestar atenção. Vocês vão prestar atenção na igreja, vocês vão prestar atenção no vídeo, ou vocês vão prestar atenção no que a Giane está falando? Isso é selecionar e concentrar somente no que a Giane está falando. Giane, eu fico até tentando, mas minha cabeça sai, volta. Então é a dificuldade de você concentrar. Eu tenho atenção alternada. Ora eu olho para a Giane, ora eu olho para lá. Eu troco, alterno rapidamente. Nessa hora eu me perco. Onde é que eu estava mesmo? O que é que eu estava vendo? Isso é atenção alternada. E a atenção sustentada? É sustentar por muito tempo em um estímulo só, sem preocupar com os distratores. Então a maioria de nós hoje, com uma vida muito intensa, corrida, né, pode ser que nós tenhamos aí alguns desses déficits de atenção, né? Também temos aí a memória de curto prazo, memória de longo prazo. Acabei de ouvir, o que eu ouvi? Não lembro, né? Acabei de ler, o que eu li? Também não lembro, né? E a memória aí, né, episódica, que nós chamamos de episódios, né? Hoje eu estava conversando com um pastor que nos buscou, e minha filha entrou aí no assunto do Ayrton Senna, e ele simplesmente narrou como é que foi que ele soube
a notícia da morte do Ayrton Senna. Então, se eu perguntar aí para quem é mais ou menos da nossa idade, o que é que você estava fazendo no dia que Ayrton Senna faleceu? A maioria vai contar com detalhe. Eu lembro, eu estava almoçando e aí, né? Ou se eu perguntar para vocês, o que é que vocês estavam fazendo quando as torres gêmeas foram atingidas? Vocês vão, olha, eu estava dormindo, não, eu estava trabalhando, veio. Mas se eu perguntar para vocês, o que é que vocês estavam fazendo dia 22 de abril de 1908? Ninguém sabe, né? Então, essa memória episódica são memórias de episódios que são gravados, né? Por algo que marcou na vida da gente, né? E aí, para algumas pessoas com limitações, essas memórias episódicas podem não estar ativas e não estar funcionando. E aí pode ser uma dificuldade, né? Nós também temos uma grande preocupação com as pessoas até então que estão entrando aí num ciclo de demência, né? Uma grande preocupação com as pessoas aí com Alzheimer. É de extrema importância a igreja estar preparada a receber, cuidar, orientar, né? Nós trabalhamos muito intensamente com as pessoas em situação de depressão, ansiedade, ideação ao suicídio. Então, nós aí temos uma grande demanda como corpo de Cristo, uma grande responsabilidade, né? Temos aí para ser cuidados. Por isso que eu digo a importância de conhecer até as suas especificidades, tá? Ela tem o quê? Ela tem dificuldade de aprendizagem, ela tem um déficit de atenção. O que é que ela tem, né? Muitas vezes vocês é que vão conseguir observar algum comportamento diferente, e cabe a vocês orientar os pais. Vocês vão começar a observar que tem crianças que têm dificuldade de seguir a rotina, que tem crianças que têm falta de concentração, foco. Vocês vão observar que vocês têm frequente alteração de humor. Essa criança tem frequente alteração de humor, dificuldade de relacionamento, esquece as coisas fáceis, esquece os objetos facilmente, deixa caderno, deixa camisa de frio, o lápis, derruba muito objeto da mesa, ela senta e já sai derrubando, derruba o lápis, derruba a borracha, né? Ela fica entediada rapidamente, repete os seus erros frequentemente. Então, aqui, gente, já pode ter uma noção que essa criança pode ter o transtorno, o TDAH, né? O déficit de atenção. Mas, Giane, a gente pode chamar o pai e falar assim: pai, seu filho tem TDAH. Não, não é o ideal. O ideal é que vocês falem todas as características. Olha, eu como professora, eu como pastor, venho observando, né, que o seu filho tem uma dificuldade de socializar, que o seu filho anda na ponta dos pés, que o seu filho fica andando em círculos, que o seu filho não dá contato visual, que o seu filho está em atraso na linguagem. Eu estou orientando para você buscar, né, uma orientação profissional. Cabe a vocês falar isso. Vocês podem falar tudo, todas as características que vocês aprenderam, vocês estudaram, têm o conhecimento, só não digam, seu filho tem, né? Não cabe a nós dar o diagnóstico. Até eu, quando eu vou fazer toda análise comportamental, eu escrevo no laudo hipótese diagnóstica, né? E aí o médico fecha esse laudo. Até então é muito importante, orientem, porque quanto mais cedo os pais, né, souberem e buscar ajuda, o tratamento vai ajudar muito. A qualidade de vida para as crianças e também para o adulto é muito bom, né? Então, sempre quando a gente ministra palestras e cursos sobre o transtorno do espectro do autismo, vem às vezes no final do culto alguns adultos falam assim: eu me vi muito no que você falou, né? E aí a gente orienta para buscar ajuda. Ou quando eu estou fazendo avaliação, né,
com as crianças, eu faço muitas perguntas para os pais, inclusive um rastreio, e aí os pais falam assim: eu tenho tudo isso daí que você está falando, eu me vejo totalmente no meu filho. Por que você está falando que meu filho é assim? Você está perguntando tanto do meu filho. Eu sou assim, o que tem? Né? E aí também o pai ou a mãe ou um tio, alguém próximo, começa também a perceber que também sofreu tanto na vida, né? Com tantas dificuldades, chegava na escola, não aprendia, chegava nos amigos, sempre sofreu bullying, porque parece que tem uma certa imaturidade, uma certa ingenuidade, não entendia metáforas, e queria socializar, mas parece que não conseguia estar no meio das pessoas, um grau de ansiedade, um grau de depressão, e essa pessoa sofreu tanto, e quando descobre, nossa, agora eu entendo por que tudo isso aconteceu comigo. Muitos estão formados, né, conquistaram aí seus diplomas, casados, família, muito bem casados, mas ainda sofre, porque o transtorno é um transtorno, o próprio nome diz, transtorno, ele não tem como deixar de ser um transtorno, mas tudo pode amenizar, pode ser cuidado, trabalhado até então, isso é muito importante, tá? Então muitas vezes, dentro do transtorno do déficit de atenção, que a gente ainda, né, colocou um pouquinho mais, nós só olhamos assim, essa pessoa só tem problema de concentração, né, só uma pontinha, ela só é inquieta, mas se nós formos analisar, olha quantas características que ela pode ter, pouca noção do tempo, né, sempre chega atrasada, sempre vai nos últimos minutos para algo que precisa ir, né, afobado, mudança de humor, perda constante de objetos, chave, Bíblia, né, aquele irmão que já deixou aí umas 5 Bíblias na igreja, né, já é um pontinho para a gente pensar, né, não, tem que ser um conjunto, né? Transtorno do processamento sensorial, tem dificuldades de processar aquilo que ele ouve ou vê, dificuldade em controlar impulsos, isso é uma característica também dentro do transtorno do espectro do autismo, muito sincero, muito verdadeiro, né? Então, se não gostou, não gostei. Essa questão da flexibilidade, meio termo, difícil de ter. Então, e aí, foi legal o culto? Não foi legal. Ela vai falar assim, é muito, né? Realmente é bastante sincero, tá? Também dentro do TDAH que nós estamos falando, bastante sentimento de rejeição, porque as pessoas começam a se afastar de pessoas agitadas, né? Pessoas hiperativas, impulsivas, descontrole financeiros, tá? Ansiedade, depressão, possível hiperfoco, e aí vem com dificuldade de manter relacionamento, dificuldade de alternar tarefas, manter uma conversa, tomar decisões, esquecimento de pensamentos. Se a gente consegue entender que essa criança tem um TDAH, vamos pensar primeiro, tem transtorno de déficit de atenção. O H, algumas têm hiperatividade. As meninas, elas muitas vezes não têm o H, elas só são desatentas. O transtorno de déficit de atenção, predominantemente desatentas, conhecido como sonhadoras. Elas estão aqui, estão ouvindo, mas a cabeça está lá no castelo, né, de algum lugar muito distante. E assim, né, é perceptível que ela está te ouvindo, está prestando atenção, você entende que isso está acontecendo, mas na mente dela, você vai perguntar, e aí, o que foi falado hoje? O quê? Né? Não lembra de nada, porque é desatenta, tá? Os meninos, eles são mais hiperativos. Se a gente descobre que essa criança realmente tem TDAH ou TDA, algumas vezes ele pode vir com uma comorbidade chamado TOD, transtorno opositor desafiador, que é aí onde muitas pessoas confundem o TOD, transtorno opositor desafiador, com o transtorno do espectro do autismo,
tá? Existe uma diferença muito grande entre eles. O opositor desafiador, ele te opõe e te desafia de propósito. Você quer ver? Você está falando para mim não fazer? Eu vou fazer, tá? E a criança faz. A crise do autismo, eu não quero fazer, não é porque eu estou me opondo, porque eu não vejo isso necessário, eu não quero fazer isso, não é bom para mim, e se eu precisar mudar, tem crise nervosa. Então é bem diferente. O opositor desafiador, muitas vezes, ele sabe o que está fazendo. Já a criança do transtorno do espectro do autismo não sabe, né? Ela está sendo inflexível, tá? Então, o TDA pode ser H, pode ser opositor, desafiador e impulsivo. Ou pode ser só déficit de atenção. Quando vocês descobrem e a família busca ajuda, isso é tão importante, porque muitas dessas crianças, se não forem tratadas, a maioria pode ir, né, por um caminho bem difícil. Porque elas precisam de adrenalina, elas precisam de muita energia, e aí elas precisam de algo diferente para dar um estímulo maior, e acabam indo para um caminho mais difícil. Alguns que têm, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade vão para alguns caminhos mais tensos, como médico que trabalha de noite, né, bombeiro, primeiros socorros, entre outros, se dão bem, porque eles usam toda aquela energia, né, para algo que é muito bom. Mas alguns acabam indo para um caminho bem difícil, acabam se viciando, né, não conseguem ficar em empregos por causa da sua hiperatividade, a sua impulsividade, não conseguem ficar em casamentos, não conseguem estabilizar uma família. Então aí vem consequências para essa vida. Por isso é importante a gente entender, né? Chamar, ensinar, orientar, né? Então, incluir, até então, nós termos aí voluntários para servir nessa área, traçar um caminho. Como é que nós vamos fazer? Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? O cadastro? Ótimo. A segunda, vamos fazer uma reunião de equipe junto com a família? Ótimo, que bom, a família vai ver que vocês estão preocupados, estão querendo conhecer, né? Tudo anotado, registrado, para que possa ser, eles sejam extremamente bem-vindos, cuidados e principalmente entendendo que a gente quer passar o essencial, que é o Senhor Jesus Cristo, a palavra, né? O caminho do Senhor, tá? E essas práticas, tá? Tanto, né, como eu disse para vocês, questões sensoriais, tá? Do barulho, da visão, né, da sensibilidade visual, tá? Auditiva, toque. Alguns tecidos de roupa incomodam muito, tá? Usar um elástico que pega, essa pessoa pode não conseguir. Etiqueta de roupa, né? A gente sempre pergunta, é um hábito de família tirar a etiqueta, ou você que não gosta? Não, eu não suporto etiqueta de roupa, não consegue usar blusa de gola, sufoca, tá? Calça jeans, calça mais grossa, de tecido mais grosso, tem bastante dificuldade. Quando é pequeno tem dificuldade de cortar o cabelo, chora, grita para cortar o cabelo, né? Então, ambientes com muita desorganização, também, até ela poder se organizar, ela tem um tempo, né? E algumas vezes, essa criança ou esse adulto precisa organizar mentalmente, né? Ele precisa parar um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo. Tem alguns gestos, a gente chama de estereotipias, como ficar fazendo círculos grandes, para regular o seu emocional, né? Flaps, algumas vezes precisam movimento para frente e para trás, que é para regular. Peraí, o que é que está acontecendo, né? E os adultos, a gente vai falar também mais, ainda especificamente dos adultos, existe a exaustão mental. Então eles vão, conversam com as pessoas, e quando chegam em casa, se trancam no quarto, no escuro, e fica quietinho, porque a mente está extremamente cansada,
porque socializou um pouco, ou socializou por um tempo. Existe essa fadiga mental muito grande, né? Então, às vezes alguém vai, algo muito importante, vamos receber esse visitante, a gente sabe que pode ter ou tem o transtorno do espectro do autismo, deixa sempre a mesma pessoa chegar até ele se acostumar com essa pessoa, isso é importante. Se vai uma pessoa, depois vai outra, pode ter essa exaustão mental, sempre a mesma pessoa. Oi, tudo bem, você está aqui, precisa de alguma coisa, se percebeu que está muito fechado, né? Deixa eu ouvir a palavra de Deus, e aos poucos ele vai se sentindo incluído até então. Pastor, só me fala o tempo, hein? Que aqui tem 300 slides. O tempo tá, me fala a hora que for, né? Para mim está tranquilo. E como eu já falei do nosso perfil, né, das necessidades individuais, falei sobre a sensibilidade auditiva, dificuldade de socialização, dificuldade de aprendizagem, locomoção, né? Tudo isso a gente precisa colocar nessa ficha dessa criança até então. E, como eu já disse, estabelecer uma parceria com a família. Ninguém conhece tanto a criança quanto o adulto da sua família, o pai, a mãe, o avô, a avó. E como é importante, né, vocês, né, que têm aí uma criança dentro do espectro, esse carinho, esse amor, essa proteção, ela precisa muito se sentir amada, querida, né? Isso faz uma diferença para o tratamento, nossa, muito importante, muito importante. A gente tem lutado para que isso aconteça na escola, que a escola receba, né, com todo carinho, com todo amor. Nós temos lutado isso na família, porque nós sabemos que isso ajuda muito. E agora também na igreja, né, a igreja acolher, mostrar-se preocupada e amar, né? A família sabe o que pode provocar crise. As crises é o que mais acontece, né? Às vezes no meio do culto. Então a família sabe o que pode simplesmente acontecer uma crise. A família sabe o que pode tirar dessa crise. Eu sempre digo, no meio da crise, tá? Tire a criança da crise. Saia do lugar, vá para fora, muda o foco dessa criança, né? Tenha sempre algo diferente aí, os pais, né? Na bolsa, mostra alguma coisa diferente, para que essa criança possa mudar o foco e sair dessa crise, se acalmar. A crise, quando a gente conhece, sabe quais são os gatilhos. Então ela começa, ela sobe, fica mais ou menos uns 20 minutos, 30, e aí acaba, e daqui a pouco em algumas pessoas pode vir um sentimento de culpa muito grande. Nossa, por que eu fiz isso? Nossa, não foi legal, né? Então o que eu peço muito é que a gente sempre já sabe o que é que causa essa crise, já sabe quais são os gatilhos, né? E evitar o máximo. Mas se não conseguiu e aconteceu a crise, vamos acalmar e esperar, porque ela vai sair dessa crise e vai ficar quietinha, tudo normal. Vai ficar tudo normal, tá? Volta. E a família sabe, né? Como eu disse, o que pode ser o gatilho. A família sabe chegar para vocês e falar: pastor, a minha filha é assim, 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 né? Olha, ela precisa disso, disso e disso. Anotem tudo, né? E aí passem para a equipe. Isso é muito importante. A parceria da igreja com a família com a igreja. E a família precisa tanto. Às vezes é uma família que ela é deixada de lado. Ela tem aquela criança, eles têm aquela filha, aquele filho, ou eles têm, né, alguém, né, mais adolescente, jovem, ou eles são, e é deixado de lado. E quando a mãe, muitas vezes pode ser uma mãe solo, né, uma mãe sozinha, ou a mãe e o pai sabem que a igreja fala: nós estamos aqui para te ajudar nisso. Gente, é um abraço tão forte, é um carinho tão grande, né? Saber que não estamos sozinhos. E muitas vezes as mães saem, entram, e alguém olha e fala: não para, essa criança, né, sem limite, né? E alguém lá fora olha e fala: poxa, ela não fica quieta com a criança,
né? Não é isso que esperam. O que espera é: nós estamos aqui com você, queremos entender, porque nós vamos te ajudar a fazer o essencial na vida sua ou da criança, né? Que é a salvação para todos. Nós queremos chegar no foco. Qual é a essência da igreja de Cristo? Nós precisamos chegar lá: o batismo, né? A consolidação da palavra do Senhor, ele aprender o que é certo e o que é errado. Então cabe a cada um de vocês que estão aqui hoje acolher, né? Falei um pouquinho, né, da questão da sensibilidade auditiva, e aí vê uma forma, uma maneira. Esse irmão está vindo com um abafador, né? Ele trouxe algum inibidor de som, tá? Senão a igreja precisa rever como é que vai fazer a questão do barulho, tá? O barulho muitas vezes assusta, né? E depende, algumas ondas sonoras, não são todos os barulhos, algumas ondas sonoras assustam, tá? E essa criança pode não querer realmente ficar no culto, ela não vai conseguir ficar no culto, tá? Ou souber que vai ter algo, né, especial, alguma coisa com barulho, já levar essa criança para uma sala com um trabalho bem tranquilo, bem gostoso. Ó, nós temos fulano, fulano e fulano, e hoje nós vamos ter aqui, né, um louvor. Vamos preparar algo maravilhoso para essa criança lá na salinha. Tira ela, se é adolescente. Então nós realmente precisamos pensar em tudo, né? Em todas as pessoas que nós temos ali. O cadastro, a ficha, né? Já conhecemos. Então, se for necessário, vamos preparar algo diferente. Vamos preparar uma salinha, e nessa sala vai ter palavra do Senhor, vai ter algo muito bom, e aqui pode, né, fazer o barulho. Então, o barulho que eu falo é de música e tudo mais, tá? E eu coloquei, né, a questão sensorial, tá? O abafador, a iluminação, o óculos escuro, tá? São diversas questões que a gente precisa pensar. O transtorno do espectro do autista, considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa? Um transtorno na hora em que isso está se desenvolvendo. É um prejuízo, é um transtorno, é um atraso, é uma dificuldade, tá? Algumas perturbações do neurodesenvolvimento, como eu coloquei. Também coloco para vocês dificuldades, e também coloco com a palavra transtorno, que pode afetar a função cerebral, o desenvolvimento de uma criança. Esse transtorno pode afetar a cognição, como eu já disse para vocês, a questão das habilidades, do intelecto, da inteligência, comunicação, linguagem, coordenação motora, alguma dificuldade para andar, para se movimentar, atenção. Então, uma criança, uma pessoa com o transtorno do espectro do autismo, como primeiro diagnóstico, ela pode ter a comorbidade do TDAH, que eu falei para vocês, tá? Pode também ter a comorbidade da ansiedade, da depressão, dos distúrbios de aprendizagem. O que é distúrbio de aprendizagem, Giane? É o que nós chamávamos de dislexia, dificuldade de interpretar textos, dificuldade de escrever, desortografia, que escreve com a ortografia, bastante trocas, né? G, J, né? Tem dificuldade, confunde os sons F, V, P, B, D, B, até eu fiquei confusa. Então, desortografia. Dislailia, que é a dificuldade de pronunciar e articular as palavras, tá? Descalculia, que é dificuldade com cálculos. Júnior, eu tenho dificuldade de fazer cálculos, mas essa dificuldade de cálculos, ela é bem mais intensa. Por exemplo, eu demonstro 10 unidades em objetos, e ela não consegue reconhecer que essas 10 unidades é o número 10, tá? Uma dezena. Então, ela tem dificuldade de fazer associações, tá? Isso é descalculia. Tudo isso é importante a gente entender, né? Então, pode vir com
todas essas comorbidades. Tem o transtorno do espectro do autismo e vir com várias comorbidades, ou uma ou duas, tá? Mas o transtorno do espectro do autismo, ela vem também com dificuldades escolares, e alguns pais só começam a ver quando a criança está no primeiro, segundo ano, não está aprendendo a ler, escrever, já era para estar lendo, já era para estar escrevendo, fazendo cálculo, e essa criança não consegue desenvolver. E é aí que os pais começam a buscar ajuda. A escola tem sido uma grande parceira, ela consegue ver isso com a criança hoje menor, né? E ela tem buscado orientar os pais, né? Mas não tem sido suficiente. E também é um transtorno que pode prejudicar a autonomia, tá? A criança se trocar, colocar a blusinha, a calça sozinha, tomar banho, comer, né? Ela está ali se desenvolvendo, seus 12, 13 anos, mas você percebe que ela ainda não tem essa autonomia, tá? Todos isso pode trazer esse, até então, prejuízo. O TEA inclui também, né, um déficit persistente que insiste na comunicação social, comportamentos, interesses restritivos e repetitivos. Quando eu falo de interesses restritivos, entra a seletividade alimentar. Alguns alimentos ela não come, né? Ela só come, já recebi crianças que só se alimentam alimentos brancos, arroz, macarrão e ovo, fica uma fase no alimento branco, né? Ou todos os dias é o macarrão com a salsicha, né? Todos os dias o macarrão tem que ser com bastante molho, ou não gostam de certos alimentos que têm certas texturas, sabe? O grão do feijão, o grão do arroz, não gostam da textura da carne, a maioria não gosta de carne, né? Textura na mão de pegar gordura, tá? Quando eu falo de comportamentos repetitivos, aí a gente lembra de alguns pacientes que a gente avaliou, que ele colocou assim: olha, quando eu vou lavar a vasilha, não vão se encontrar aí, tem que ser colocado na pia o garfo, a faca, o prato, senão eu não consigo lavar a vasilha. Dentro da pia, já suja, tem que estar organizado para me lavar de cá para cá. Aí outros falam: eu começo a comer, tem um ritual no meu prato, eu preciso comer de cima para baixo, e a comida tem que ser separada no prato, não pode ser uma comida misturada, né? Mas é de caso para caso. Então é por isso que nós chamamos de interesses restritivos. Assistem sempre o mesmo filme 2, 3, 10, 11, 12, 30 vezes, fica naquele mesmo filme, ou né, vai e volta para ver o mesmo trecho de filme, porque conseguiu se ver o mesmo trecho, porque teve um interesse restrito naquele pedacinho daquele filme. É um passarinho que estava de uma forma diferente. Peraí, deixa eu ver esse passarinho, mas esse passarinho de que raça que é? E vai intensificar em algo específico que viu ali. Interesses restritivos entre usar a mesma roupa, o mesmo modelo, tá? A mesma, talvez, forma, né? Hábitos diariamente, fazer um ritual todos os dias, tá? Sentar no mesmo lugar. Se não sentar no mesmo lugar, esse lugar é meu, vai chegar, né, algum para vocês: esse lugar é meu, esse lugar é meu, não, eu não vou, e para e fica, né? E aí a gente que não sabe fala: gente, o que foi, né? Então sai, cede o lugar, porque ele precisa, para ele se regular, tem que sentar naquele lugar, porque é ali que ele vai se sentir seguro. Isso traz segurança, traz zona de conforto, né? Tá? Interesses restritivos também na mesma música, até, né, no mesmo pastor, outro pastor pregou, não vai assistir o culto. É uma rigidez intensa, né? Parece exagero, mas isso são realmente características de interesses restritos. Gostam muito de coisas antigas. Alguns são acumuladores,
né? Vai guardando, não consegue desfazer. Mas vejam só, tudo isso em conjunto, não é só um ponto. Só um cada um de nós temos, né? 2, tudo bem. Mas eu preciso de um conjunto, tá? Restritos e repetitivos. E ausência de habilidades básicas e motivação no que diz a socialização. Até quer ir, tem um casamento, nossa, que legal, eu fui convidada, eu vou, chega no dia, a dorzinha de cabeça, né? O vestido que eu arrumei não ficou legal, quando vê, não vai. E isso vem acontecendo faz tempo. Tem um jantar, eu vou, que legal, e chega na hora, cansei, estou cansada do meu trabalho, hoje eu não vou. Quando vê, essa pessoa ela não vai em vários compromissos, isso desde a adolescência. Olha, esses comportamentos precisam ser, né, a gente precisa visualizar desde a infância. Lógico que muda a situação, né? Muda aí as fases da vida, tá? Mas sempre eu percebi que na hora de eu socializar, eu tenho uma fuga. Na hora de eu estar no meio com as pessoas, eu não vou, tenho uma desculpa para mim não ir, né? Eu tenho padrões restritivos e repetitivos. Olha, eu não consigo sustentar o meu contato visual. Eu olho rapidamente, eu olho para cá da pessoa, eu olho para o pescoço, eu olho para o cabelo, né? Então, essa pessoa tem muita dificuldade de fazer apresentações, onde ela vai se expor. Ela tem muita dificuldade em falar em público, tá? Ela tem a dificuldade de estar numa vida ativa, como muitos, né? E conversação, diálogo, reciprocidade, até então. E esse diagnóstico, né? Como é que é feito? Vou passar para vocês algumas características que a gente observa em bebês, né? Muitos de vocês já sabem. Uma das características que não é geral, mas a maioria, é na ultrassonografia da mãe, que a criança está abaixo do peso. Isso hoje já é critério para já estar verificando, né, com um conjunto de outros. Essa criança, ela pode ser uma criança que nasce muito quietinha. É um menino que não dá trabalho, só dorme, muito quietinha. Ou, né, intensa, em crise de choro, né? A gente já viu que não é cólica, nós já vimos que não é intolerância ao leite, a lactose, já foi verificado tudo. E aí ela continua tendo bastante hiperatividade. Quando é bebê, né, algo que eu vi recentemente, na verdade, a mãe levou o bebê para me avaliar, o irmãozinho. E eu percebi que a mãe carregava e esse bebê ficava com as mãozinhas assim, não apoiava na mãe. E eu pedi para segurar, ele não veio no meu colo, mas eu peguei. E quando eu peguei, ele fez mais ainda assim com as mãos, abriu as mãozinhas assim, para não segurar, né, para não encostar. Então isso já é um comportamento. Essa criança, quando está amamentando, ela não olha nos olhos. Algumas, nós temos um número muito grande, elas nem amamentam, elas não querem o bico, né? Encostar o bico no peito da mãe. Elas não aceitam o leite materno. Elas vão ter muita dificuldade. A mãe insiste, e essa criança não pega. E aí onde a mãe diz para mim, na anamnese, onde a gente fala assim, ela não suga o leite. Ela não suga, né? Ela não... E aí entra com o leite de fórmula. Essa criança não dá o contato visual, porque é ideal quando a gente está amamentando ou, né, dando leitinho na mamadeira, ela te olhar nos olhos, ela toca em você, né, ela mexe no teu cabelo, ela fica buscando, o ideal é ela buscar o teu olhar para trazer segurança, o vínculo maternal, o vínculo da criança com a mãe, mas ela não faz isso, tá? Não toca, não faz aquele carinho. Parece uma criança fria, ela mama e depois, né, não quer mais estar no colo da mãe, não vai no colo de outras pessoas, fica somente no colo da mãe, chora, grita quando vai no colo do pai ou do tio, da tia, não vai. Quando chega alguém diferente, ela chora bastante. Em casa, chegou visita, vocês vão perceber que ela chora bastante.
pode começar com essa seletividade alimentar, ou quando começar a andar, ela pode começar a andar na ponta dos pés, tá? Como eu disse, ficar andando em círculos. Ela demora, algumas demoram o desfraude, né? Demora o processo do desfraude, e na maioria dos meninos eles demoram para verbalizar, para eles falar. A linguagem, na maioria dos meninos, aí entra um transtorno onde os pais começam a verificar. O normal da fala é até 1 ano e 6 meses. Depois disso não está falando, não está começando a verbalizar, tá? Já pode pensar no atraso. E eu preciso de um número de vocabulários. A criança só fala com 2 aninhos, mamãe, papai, água. O vocabulário é muito limitado, né? Com 2, 3 anos já é um número de vocabulários importante que essa criança precisa estar desenvolvendo, né? Essa criança normalmente não brinca com outras criancinhas, brinca com brinquedos de forma disfuncional. Ela pega o carrinho, né? Normalmente a gente brinca com o carrinho assim. Ela vira o carrinho, roda o pneu e fica brincando com o pneu. Ela gosta de olhar muito a máquina de lavar, o ventilador. Ela fica olhando o ventilador, né? Acompanhando o ventilador. Coisas que giram, né? Gosta de brincar de montar e desmontar, brinquedos aí que monta e desmonta, blocos. Normalmente em algum momento elas vão enfileirar esses brinquedos, ou vão separar por categoria ou por cores, né? Eu lembro de um paciente que, eu acho que foi o paciente que eu fiz a avaliação mais rápida. Ele entrou correndo na minha sala, tinha muitos brinquedos assim coloridos, eles eram pinos. E ele já chegou, olhou para mim, ele não verbalizava, e ele separou rapidamente, os azuis, amarelo, vermelho, separou para o grupo. Aí eu peguei e misturei. Ele ficou muito nervoso, ficou bravo, e aí eu já chamei a mãe e a gente continuou, né, a avaliação. Então, separa por categoria, é o que eu digo para vocês. A questão da rigidez, eu quero organizado, desse jeito, porque isso me ajuda a regular e a entender melhor o que eu preciso compreender. Tá? Então, muitas vezes nós chamamos essa criança, falamos com ela, ela ignora. Ela faz de conta que não está te ouvindo. A mãe já levou, né, para o médico, para o otorrino, fez o processamento auditivo, que é o exame importante. E aí essa criança, você fala com ela, ela está te ignorando. Ela não te ouve. Ela está hiper focada em algo que ela está fazendo naquele momento. Isso é importante para ela. Então ela não consegue focar em 2 coisas ao mesmo tempo. Ela fica focada naquilo que é importante. Aí a partir dos 12 meses, por exemplo, elas não apontam com o dedinho, né? Elas têm dificuldade de estar apontando. No primeiro ano de vida demonstram mais interesse nos objetos do que nas pessoas. Elas podem até ir às pessoas, porque essa pessoa tem algum objeto que interessa ela na mão ou com ela, algo que lembre alguma coisa que dá satisfação e prazer para si mesmo. Autismo, eu comigo, né? Muito eu e eu quero, eu tenho interesse, então eu vou estar ali, eu vou estar perto dessa pessoa, porque ela tem um carrinho na mão dela, e eu vou chegar até ela porque eu quero o carrinho, tá? É lógico que com o tempo isso vai sendo desenvolvido, né? Então há aquele mito assim de dizer, é uma criança, uma pessoa fria, que não tem sentimentos. Gente, não existe. É sensível, carinhosa, amorosa, precisa de muito amor e carinho, muito mais sensível até do que as pessoas típicas, tá? Bastante sensível. Então, interesses mais nos objetos. Quando os pais fazem as brincadeiras de esconder, né, sorrir, essa criança não responde essas brincadeiras. Ela não entende o que está sendo brincado, né? Então esconde, aparece, esconde. E aí elas não sorriem porque elas não entenderam o interesse até então. O diagnóstico, ele é clínico através de comportamento. A gente observa diretamente o comportamento. É realizada uma boa entrevista, né, com os pais e com os responsáveis, e esses sintomas começam a aparecer na maioria das crianças com 3 anos. Mas hoje a gente já consegue, né, perceber essas características aí em bebês.
né? Tem bebês que já demonstram rapidamente, não dão contato visual, não querem toque, já percebe alguma rigidez quando está no meio de muitas pessoas, tá? Então, esse diagnóstico, ele pode então ser fechado por volta dos 18 meses ou antes, tá? Segundo o Manual de Saúde Mental, né, a gente precisa estar dentro de 3 categorias para fechar esse diagnóstico: deficiência social, que é a dificuldade de socializar e interagir. Giane, a criança fica o tempo todo no meio de outras crianças. Ok, ela interage, ela sustenta uma interação social por 5 minutos, 10 minutos ou 15 minutos? Estar no meio de outras crianças não quer dizer que ela que ela interage. Eu preciso trocar uma brincadeira com uma criança por mais tempo. Eu preciso sustentar um diálogo com essa pessoa por mais tempo, né? Normalmente os adultos começam a conversar só aquilo que tem interesse. E aí eles entram, focam naquilo que é interessante, e a hora que você deixa de falar o que eles querem, eles saem da conversa porque não têm interesse. Interesses restritos, né? Dificuldades da linguagem, comunicação que a gente passa pelo rosto, né? Nós falamos também com algumas formas, através do nosso rosto, características. Nós falamos, nós piscamos o olho, né? Queremos dizer algo, nós fazemos aí a cara de emoção, triste, alegre, estou chateado, estou nervoso. Isso é uma comunicação, e essas crianças têm dificuldade de entender essa comunicação visual, né? Então você fala com o rosto e ela não entende. Às vezes ela chega de perguntar várias vezes: mamãe, você está triste? Para entender se essa mamãe está triste, né? Papai, você está zangado? Né? Você está alegre? Você está feliz? Né? Ou ela repete muitas vezes a mesma frase para que ela possa se regular, né? Às vezes mamãe, eu te amo. Vou ter que organizar um pouquinho. Vovô, eu te amo, vovô. Fica repetindo. Ama é carinho, é amor. Ama sim, mas ela precisa se regular. O que ela quer dizer? Sempre antes de falar uma frase ou algo que ela precisa falar, ela diz alguma palavra repetida para poder se regular, para poder entender, tá? E aí, como eu já disse para vocês, a comunicação, comportamentos repetitivos e restritivos, né? O critério também para esse diagnóstico é o desenvolvimento. A gente fala assim: Giane, é uma criança de 12 anos, 13 anos e que brinca como se fosse uma criança de 3, 4 anos. Parece que é imatura, tem bastante ingenuidade, não percebe algumas coisas que todo mundo já percebe, tá? A ausência também, né, como eu disse, da linguagem expressiva. É uma criança que o tempo todo está com o mesmo rostinho, não está rindo, não está triste, está sempre sério, com o mesmo semblante, né? Aqui eu coloquei os critérios para vocês, como eu já expliquei os 3, tá? E as justificativas. Nós tínhamos os transtornos globais do desenvolvimento, e dentro desses transtornos, o próprio autismo era dividido. Nós tínhamos o transtorno, a síndrome de Asperger. Era uma síndrome, tá? Que a pessoa tinha dificuldade de socializar, tá? Mas a maioria tinha uma inteligência, uma possível altas habilidades e superdotação. Falam que o Albert Einstein era, né? Síndrome de Asperger é uma síndrome onde essas pessoas desenvolvem uma inteligência racional grande e tudo mais. Então, hoje, o Manual de Saúde Mental tirou esse nome, síndrome de Asperger, colocou como autismo, mas é um autismo com altas habilidades. Não quer dizer que o autismo leve é a antiga síndrome de Asperger, tá? O autismo leve é porque as características, né, são até então, dentro desse diagnóstico um pouco diferenciadas. Não quer dizer que é mais leve ou sutil, necessita de tratamento tanto quanto os outros, né? E o Asperger veio com o autismo também, agora
todos são autismos, 1, 2, 3, agora ele pode vir com altas habilidades ou superdotação. Nós temos um bom número de crianças aí autistas com superdotação. Habilidades, elas podem ser manuais, habilidades incríveis de jogar bola, né? Habilidade de escrever, criar histórias, né? Um raciocínio lógico muito bom, química, física, é uma superdotação. Não é só uma superdotação acadêmica, escolar, mas ela é uma superdotação em outras áreas. Então a gente chama de autismo com altas habilidades e superdotação. Também temos o autismo com deficiência intelectual, né? Aí nós temos deficiência intelectual leve, nós temos deficiência intelectual moderada e deficiência intelectual severa, tá? E aí eu coloquei para vocês que o Asperger saiu esse termo transtorno global do desenvolvimento e entrou tudo para o autismo, tá? Uma única até então categoria. Os domínios aqui eu coloquei para vocês, para não ficar sendo mais repetitivo. As estereotipias, né? A inflexibilidade, como eu coloquei para vocês, mudar a rotina, mudar o caminho de casa, sentar em lugar diferente, comportamentos ritualizados, rigidez de pensamentos, interesses fixos, até então em um objeto só, sempre sai de casa com algum objeto na mão para dar segurança. Em casa ela espalha os objetos dela para vários lugares, para que ela se sinta segura que tem algo que é meu, né? Ela faz isso, sempre você percebe que sai com uma bolsinha ou sai com algum objetinho na mão. Isso é muito importante para trazer segurança. E como eu coloquei sensibilidade, algumas crianças têm sensibilidade à dor, uma percepção intensa ou muito forte na questão visual. Algumas crianças cheiram, e adultos também, cheiram copo antes de beber água, né? Cheiram a comida antes de comer, né? Tocam o objeto bem diferente, analisando de uma forma diferente qualquer objeto, isso também em adultos. As crianças costumam levar muitos objetos na boca na fase dos 3, 4 anos, morde a gola da blusa, né? Bastante, borracha, caneta, até controle, né? Controle de televisão, morde bastante, alguma coisa precisa estar sempre mordendo. Mas é isso, irmãos, a gente aqui, nós explicamos o que quais são as características, né? E vamos estar falando sobre a questão da estratégia de ensino, como chamar a atenção, como ensinar. Vamos falar sobre o autismo em adultos, mais específico também. E o que eu coloco para vocês é a gente perceber, orientar, cuidar, amar, né? E realmente mostrar que estamos preparados para receber essas pessoas, né? Em todas as formas, carinho, amor, zelo, conhecimento e tudo mais. Amém?